que um fotógrafo precisa considerar sobre pessoas, objetos e ambiente na hora de criar a cena fotográfica. Considerar, a gente já entendeu quais são eles. Agora, o que precisa considerar em pessoas, objetos e ambiente? Considerar. Pessoas, o aspecto identitário. É individual? É grupo? É casal? É família? É equipe? Criança? Adolescente? Jovens? Mulheres? Homens? Senhoras? Qual é o aspecto identitário? É um personagem público? É político? É artista? O que isso significa? Porque cada tipo de pessoas que eu fotografar, elas vão ter características físicas, sociais e psicológicas, demográficas também, que eu tenho que levar em consideração. Eu posso fotografar uma criança nua? Depende qual é o contexto, senão não. Adolescente, mulher, jovem, homem, tudo. Então, o aspecto identitário, ele é muito importante para entender quais são as poses que eu vou poder utilizar dentro da imagem fotográfica. Quais são os vestidos, as roupas, os costumes, os figurinos que eu vou utilizar. Então, um aspecto identitário é fundamental para entender, né, como direcionar e dirigir as pessoas na cena fotográfica. Objetos. O que eu tenho que considerar na cena fotográfica? Pessoas, como a gente falou, objetos. A ação cênica. O objeto, quais são, né, os objetos mais importantes para que a ação cênica seja coerente com a história que eu estou contando? É um brinde? É um café da manhã? É um café da tarde entre amigos? É um café de negócios? O que é que eu vou contar? De acordo com o que eu vou contar, eu coloco os objetos. Se não me serve, eu tiro. Necessariamente é melhor deixar uma cena fotográfica com mais espaço do que encher de objetos que não tem nada a ver com a história que eu estou contando ou com a ação cênica que eu estou pedindo para os meus, né, protagonistas e figurantes, né, fazerem. Ação cênica, então, pode ser os objetos: flores, taças, cadernos, quadros, maleta, lenço, arma. Pelo amor de Deus, hein? De brinquedo. Antigo, moderno. Como eles podem ser? Antigo, moderno, usado, novo, perigoso, presente. Presente eu quero dizer, né? Dar de presente para alguém. O que eu quero dizer quanto ao objeto? Vocês já observaram? E aqui a gente traz do teatro, tá? Porque, como eu já falei várias vezes aqui, eu sou formada em cenografia teatral, que isso uni com a fotografia. A gente traz do teatro, ou do cinema, ou da televisão, quando um objeto ele é importante e ele é protagonista. Não são as pessoas, são os objetos. Podem ser também. Uma maleta que todo mundo quer roubar e a gente nem sabe o que tem dentro, mas passa um filme inteiro tentando roubar. Ou, como é que a gente diz? A lâmpada do Aladim é um objeto. Ou os óculos que utiliza o Superman. É um objeto necessário para que o protagonista entre na ação cênica. O que pode ser mais? O Homem-Aranha, ele tem o uniforme dele que ele esconde. E assim por diante. Aí não é mais objeto, né? Mas é figurino. Tá bom? Então, os objetos, eles dão a ação cênica, eles dão a coerência da ação cênica. Tá bom? Que a gente vai pedir para o protagonista ou o figurante ou alguém fazer. Se fosse um casamento, poderia ser a troca de alianças. Não só, depende. Se no casamento eu quero contar a história dos convidados, dos padrinhos, dos parentes, tá? Então, quem são os protagonistas da cena fotográfica? Não necessariamente só os noivos, se eu tô falando de casamento. Pode ser os padrinhos, pode ser uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Quando algumas pessoas começam a ficar cansada e ir no cantinho e dormir, por exemplo, os convidados. Ou quando acontece aquelas brincadeiras, tal, e aí tá todo mundo, os convidados, se divertindo e tem aquelas cenas inusitadas. Então, naquele momento, os protagonistas não são
né, os noivos, mas podem ser, por exemplo, o sapato da noiva, é um objeto, é um tipo de brincadeira. Pode ser o que? A gravata. Então, são objetos que corroboram para contar a história, né, dentro de um evento, que é muito importante. Qual é a ação cênica? Vender o sapato da noiva, vender o pedaço da gravata, né, do noivo. Então, são objetos, né, que contam uma história. E fica cenas muito, muito interessantes, né, de acordo com a história que eu quero contar no casamento, nesse caso. Ambiente como palco cênico. O ambiente, eu trouxe duas possibilidades, o formal e o informal. Formal, casamento, batizado, celebração, escritório, são formais, né, gente? Eles têm uma decoração que é clássica, que é tradicional, que é usada, né, normalmente. Ou informal, que é a rua, o parque, que são lugares domésticos. Ou seja, informal é o que tem uma mudança maior de acordo com os movimentos das pessoas que vão e vêm. Formal, ele fica mais estático, né? Ele se mantém no tempo com aquela decoração, com aquele layout, tá bom? Ambiente como palco cênico. Deu para entender? Ambiente, objetos e pessoas, o que, o que a gente tem que considerar de cada um desses três, né? Em uma cena, para dominar uma cena fotográfica, tá bom?